que que meu casamento não foi ainda restaurado? Olá, família! Tudo bem com vocês? Comigo tá tudo ótimo, graças ao nosso bom Deus. Hoje nós vamos responder a essa pergunta: por que que meu casamento ainda não foi restaurado? E você sabe, há tantos anos lidando com casamentos, eu cheguei pelo menos a 3 conclusões do porquê que o casamento possivelmente ainda não foi restaurado. Ontem eu cheguei a gravar um vídeo e tratando desse assunto. Na verdade, seriam 3 vídeos tratando desse assunto. Eu gravei um, mas eu não gostei da qualidade do vídeo. Eu sou meio chato com isso. Às vezes eu produzo e não fica bom, eu retiro do ar. E agora eu vou gravar esse vídeo respondendo a essa pergunta em um único vídeo, as 3 razões pelas quais possivelmente o seu casamento ainda não foi restaurado. Eu me baseio para responder essa pergunta na minha experiência e com fundamentos bíblicos. A primeira razão do porquê que possivelmente um casamento não é restaurado ou ainda não foi restaurado é por um seguinte: vamos partir de uma premissa. Um casamento, para ser restaurado, ele precisa ser consertado o principal problema que ocasionou a separação. Se porventura o seu casamento acabou, houve uma separação, é necessário que você olhe para trás, olhe para o seu casamento, identifique aonde foi o maior problema ou o principal problema que ocasionou a sua separação, que ocasionou o rompimento. Quando você identifica qual foi esta razão, qual foi o motivo, é necessário que esse motivo seja consertado, seja corrigido. Ou seja, se houve uma traição, é necessário que haja o abandono do adultério, é necessário que haja o pedido de perdão, é necessário que haja a reparação dos danos para que então o relacionamento possa ser retomado. Se havia muita interferência de parentes, amigos, familiares, de uma forma geral, é necessário que esse problema seja resolvido, para só então a gente considerar de fato uma reconciliação. Então, um princípio básico do porquê que um casamento não é restaurado é por essa razão. Ou seja, houve um problema que foi muito maior do que a história de vocês, que foi muito maior do que o amor que havia entre vocês, e esse problema ele precisa ser resolvido. Não tem como nós olharmos e pensarmos assim: não, Diego, nosso amor deveria ter superado isso. Deveria nada. Os problemas que existem, eles devem ser consertados. Alguns problemas devem ser abandonados. Não existe essa história de não, mas tem que enfrentar tudo. Não é bem assim. E prova disso é que seu casamento não resistiu. Então agora se faz necessário olhar, identificar onde estava o problema, consertar esse problema, para então você poder caminhar, progredir rumo à restauração. Um segundo motivo pelo qual um casamento demora para ser restaurado, ou talvez porque o seu casamento ainda não foi restaurado, seja porque talvez você não queira restaurar seu casamento. Como assim, Diego? Eu não quero restaurar meu casamento? É claro que eu quero. Calma, deixa eu te falar uma coisa. Esse segundo motivo eu fui enganado por muitos anos. Muitos anos. Eram muitas as pessoas que falavam assim para mim: Diego, eu quero restaurar meu casamento. Eu quero restaurar meu casamento. E aí eu ia fazendo terapia com essa pessoa, eu ia conversando com essa pessoa, eu ia conhecendo a história dessa pessoa. Até que eu chegava em uma conclusão: essa pessoa não quer restaurar esse casamento. E aí, com base nisso, eu fui desenvolvendo métodos para descobrir e identificar quando a pessoa quer e quando a pessoa não quer restaurar o seu casamento. E eu vou te ensinar agora e você vai poder fazer esse teste. E com esse teste você vai saber se de fato você queria ou se você quer ou não restaurar o seu casamento. Vamos entender o seguinte. Lembra que o primeiro motivo eu citei que o seu casamento não foi restaurado porque talvez você ainda não descobriu os motivos pelos quais o seu casamento acabou. Pois bem, é possível também que por uma influência inconsciente você
tenha querido, querer, quiserierdes. Professores de português, me ajudem nessa. Mas fato é que é possível que em algum momento você simplesmente quis terminar o seu casamento. Você quis. Por quê? Porque talvez você se sentia oprimido, você se sentia sufocado, afrontado, abandonada. Enfim, o casamento não ficou bom para você. E aí você queria se separar. E você foi construindo essa separação de maneira inconsciente. Tá bom, olha o teste. Partindo desse pressuposto, quando você olha para a sua situação hoje, separado, divorciado, com problemas, né, no seu relacionamento aí, você consegue ver alguma vantagem? Alguma vantagem. A separação te trouxe vantagens? Por que eu estou falando para você desse teste? Porque eu já fiz esse teste com muitas pessoas. E as pessoas costumam dizer assim para mim: Diego, você sabe que essa atual situação que eu vivo hoje não é tão ruim? É porque eu consigo viajar, eu consigo cuidar de mamãe, eu consigo administrar o meu dinheiro, eu consigo fazer isso, eu consigo fazer aquilo, eu não tenho mais esse, aquele outro problema. Então, existem vantagens, certo? Só que presta atenção. Se porventura você consegue enxergar vantagens na situação que você está, significa que naturalmente você quis a separação, você construiu a separação, só que chegou no momento em que hoje você percebe que não foi lá a melhor coisa. E quando você consegue enxergar vantagens na sua atual situação, é porque você ainda não entendeu o que é o matrimônio e o que de fato aconteceu com o seu matrimônio, com a sua vida, com a vida do seu marido e dos seus filhos. Você ainda não entendeu. Posso ilustrar isso para você? Você consegue imaginar você me ligando, semana que vem, daqui uma semana, você me liga e você fala assim para mim: Diego, essa semana eu enterrei meu filho. Ou minha filha. Eu tive que enterrar. E eu, naturalmente, obedecendo os trâmites das leis sociais, eu vou me compadecer de você, vou me solidarizar, vou dizer meus pêsames, eu sinto muito. E aí você vai me interromper dizendo assim: não precisa lamentar. Eu estava observando, sabe? Agora eu vou poder desocupar o quarto do meu filho. Eu vou poder vender as coisas dele. Agora minha filha não vai mais me dar dor de cabeça. Então, Diego, pensando bem, teve algumas vantagens com a morte do meu filho. Você consegue se imaginar falando isso? Não. Sabe por que não? Eu vou te explicar. Porque dentro de você já entendeu o conceito da maternidade, da paternidade, e você já entendeu que esse é um conceito inviolável. Você decidiu ser pai, ser mãe, e você vai ser até o último dia da sua vida. Você vai ser pai, você vai ser mãe. Ou seja, se um dia isso for destruído, não haverá nenhuma vantagem nisso. Porque certamente você faria de tudo para reparar esse dano. Só que o casamento, o problema é que você não entendeu ainda que ele também é até a morte. E de repente ele foi destruído e você acha, bem, agora olha aí, eu tenho vantagens. Você não tem vantagens. Entende? Então, se você consegue ver vantagens, provavelmente essas vantagens são coisas que quando você estava casado você desejou. Ou seja, são, na maioria das vezes, contrapontos a sofrimentos que você tinha no casamento. Então, se o marido prendia muito, a vantagem é que agora você tem mais liberdade. Se a esposa controlava muito, a vantagem é que agora você não precisa prestar conta de nada nem para ninguém. E aí isso demonstra para você que assim como a separação foi algo que você quis, ainda que inconsciente, a não restauração também é algo que você quer. Ou seja, você quer e você não quer restaurar.
Você fala que quer restaurar porque em alguns momentos você olha para o que você perdeu e você não fez contas. Quando nós vamos casar, nós não fazemos conta do que nós vamos abrir mão para casarmos. Quando nós decidimos inconsciente nos separar por causa dos problemas que estamos tendo, nós também não fazemos conta do que nós vamos perder. Então, agora quando você faz conta daquilo que você perdeu que tinha no casamento, você quer restaurar. Quando você faz conta do que você vai perder se restaurar, você já não quer. E o fato de você não querer a restauração é o motivo pelo qual você não restaurou até hoje. Utilizando o mesmo princípio para que você entenda. Imagine que ao invés de você me ligar falando que você enterrou seu filho ou sua filha, você ligue para mim e diga assim: Diego, eu não enterrei meu filho, nem minha filha, eles sofreram um acidente. E o hospital disse assim para mim: olha, seu filho está aqui, ele recebeu alta, mas ele perdeu as pernas, ele perdeu os movimentos do braço. Por muitos anos você vai ter que cuidar dele, carregá-lo, cuidar dele, zelar dele, fazer terapia com ele, para que ele retome. Pode ser que ele nunca melhore. Pode vir aqui no hospital buscá-lo. Aí você vira para mim pelo telefone e fala assim: Diego, eu não busquei não. Como assim você não buscou seu filho? Como assim você não buscou? Não busquei, Diego. Sabe por quê? Porque ele saiu andando aqui de casa. Ele saiu sob uma desobediência minha. E agora eu andei pensando, sabe, eu não vou buscar não. Eu só vou aceitar ele de volta se ele voltar andando, se ele pedir perdão para mim. Aí você que é mãe, que é pai, que talvez está com seu filho aí do lado ou diante dos teus olhos, você pensa assim: não, eu jamais faria isso. Mas aí você faz isso com o casamento. Porque o seu casamento foi destruído por causa do pecado. E aí hoje você olha e você entende que você teria que ter um pouco de tempo, de dedicação, de esforço para ajudar seu marido, sua esposa numa restauração. Vocês precisam disso, mas você coloca condições. Não, eu só restauro se vier assim, assim, assado. Se me pedir perdão, se humilhar, se falar que vai ser diferente. Entende? Ou seja, você coloca condições que nem você consegue cumprir, porque na verdade você não quer a restauração. Você quer uma justificativa, porque os filhos te condenam, estão sofrendo, de repente familiares, amigos, vizinhos, né, o seu ciclo social, eles te condenam e você sente um desconforto. Então você quer atribuir que a restauração só não acontece por causa do outro. Entende? Então por isso você fala: não, eu quero, mas também não quero de qualquer jeito. Eu não quero se eu tiver que consertar. Eu quero se vier consertado. Curioso isso, né? Bem, e o terceiro e último motivo, ele é praticamente a consequência desses dois. Ou seja, pelo fato de você não ter ainda identificado a razão pelo término, o fato de você ficar nessa dúvida se quer ou não quer, só que você muito mais não quer, o fato de agora você não ter o seu casamento restaurado pode ter sido por quê? Porque você tem dúvidas, você não se posicionou. E se talvez você se posicionou, você ainda não sabe como fazer essa restauração. Então, você já entendeu o que você quer, mas você não sabe como orar, você não sabe como proceder, e aí você precisa, de fato, se encontrar em Deus, ou ter ainda, né, que Deus abençoe, uma ajuda profissional ou de alguém que te ajude a instruir como proceder nesse momento. Porque, e assim, eu vou ser sincero, se você quiser ligar para mim, agendar uma videochamada, a gente vai conversar, e ao longo desses anos, Deus tem me dado o privilégio de ajudar muitos casais. Então, louva a Deus por isso. Mas a grande verdade é que se você se encontrar, se você compreender os erros, os defeitos que houve no seu casamento, e você realmente quiser, estiver disposto a restaurar o seu casamento, Deus ele vai te dar recurso suficiente para isso. Deus ele vai te dar discernimento.
E partindo desse pressuposto, você não estará muito longe da tua restauração. Ou seja, muitos casamentos não foram ainda restaurados por um desses motivos. E sinceramente, eu vou ser bem sincero com você. Mais de 90, eu vou colocar 95% das pessoas que me acompanham não querem a restauração. Eu sei, desculpa te dizer isso. Talvez você vai ficar assustado por eu te dizer isso, mas essa é a grande verdade. Muitos querem reparar um dano, um prejuízo que teve com a separação, mas não entenderam, não se arrependeram, ainda não querem por completo a restauração. Talvez, a partir desse vídeo, você possa se despertar para isso e começar a buscar no Senhor o querer. Pois a Bíblia nos assegura que vem de Deus tanto o querer quanto o efetuar. E eu espero que Deus possa te abençoar diante disso, tá bom? Fiquem todos com Deus. Uma coisa importante, se você quiser conversar comigo, talvez você olhe seu caso e fale, Diego, meu caso é muito específico, eu precisava de uma ajuda. Acesse, tem aqui na descrição do vídeo um link do nosso WhatsApp e lá você vai poder agendar uma videochamada diretamente comigo. Vou deixar também os links dos nossos cursos, talvez você queira fazer algum dos nossos cursos para não ter que se expor e tudo, né? A plataforma está aí disponível também. E se você desejar um dia vir aqui no Recanto das Estações pelo WhatsApp, também é possível você agendar a sua visita, tá bom? Lembrando que é gratuito. Fiquem todos com Deus, nos vemos no próximo vídeo. Até mais, tchau, tchau.